Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Lá no livro de Josué, eu tenho meditado muito nesse livro e tenho lido, relido, e Deus tem falado muito comigo acerca dessa palavra. O tema dessa palavra hoje é fé, um salto para o futuro. Quando nós vamos observar o que nós vamos ler aqui, Josué 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, capítulo 1, verso 1 ao 9. Mas, na verdade, o pano de fundo dessa história vem nos livros que antecedem, os livros pentateucos aqui, que antecedem a Josué. Mas vamos estar aprendendo de Deus nesta noite sobre a nossa vida, que o Espírito Santo venha derramar da presença dele, amém? Eu quero convidar você a colocar em pé. Vamos só mais um minutinho ler a palavra em pé, em reverência, não a mim, mas a palavra de Deus, amém? Vamos estar lendo essa palavra, Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9, eu vou ler na tradução NAA, então pode ser que a minha tradução seja um pouco diferente da sua, mas tudo coopera para aqueles que amam a Deus, amém? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Essa palavra ela é profética, amém? E eu quero que você que entrou aqui nesta noite, eu não sei a forma que você entrou, podem se sentar. Eu não sei a forma que você entrou aqui nesta noite, e nem sei o que você tem vivido e como tem vivido e o que tem passado. Mas eu quero convidar você a falar com o Espírito Santo de Deus, para que Ele ministre na sua vida esta palavra revelada na essência que Deus quer fazer com você. Amém? Então eu quero pedir a você que você ore agora e fala para o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Que não seja eu a ministrar, porque aquilo que eu vou ministrar de mim mesma não sai. Mas quando é o Espírito Santo de Deus que revela a palavra no seu coração, o Senhor faz e faz perfeito. Amém? Então ore agora e peça ao Espírito Santo de Deus para revelar essa palavra no seu coração, para ministrar no seu coração aquilo que você precisa compreender nesta noite, aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer despertar
você nesta noite. Peça o Espírito Santo de Deus para ministrar no seu coração, assentados da forma que você está. Peça o Espírito Santo de Deus para ministrar na sua vida, que Ele se faça presente em você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor agora. Ó Deus, que esta palavra, Deus, ela venha de encontro à vida de cada pessoa que aqui está, de cada pessoa que está nos assistindo agora, daquelas que vão nos assistir depois. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor ministra e traga a palavra revelada da essência que o Senhor quer, quando o Senhor quer, no momento que o Senhor quer na vida de cada um nesta noite. Espírito Santo de Deus, nos conduza. Em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade de ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu estava analisando e orando a Deus, e, queridos, nós temos vivido um momento de fim de ano já, né? O ano já acabou e vai haver um novo ano aí com novas expectativa, com novos desafios. Está faltando apenas 2 meses e, com certeza, esse ano que passou foi um ano atípico por várias situações. Talvez você aqui, neste momento, você atravessou alguns desertos, você teve lutas, você teve tentações, você teve batalhas. Foi um ano que está se findando e nós tivemos dias de festa, mas também nós tivemos dias de luto para muitas famílias, dias de choro, dias em que a nossa cabeça ela estava untada do óleo da alegria, mas também dias de muito choro, cobertos de tristeza. Então, esse ano foi um ano que nós vivemos assim. E, nesse contexto do povo atravessar o deserto, nós vamos observar que, quando Moisés, ele vem e fala para Josué, lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 31, ele já prepara, ele começa a preparar o seu sucessor, e fala assim, olha, se prepara, se capacita, porque você é quem vai conduzir esse povo à travessia do Jordão. Então, esse povo aqui agora, eles precisavam de atravessar o Jordão, porque Josué estava morto, Moisés estava morto, e Josué era o seu sucessor. E eles precisavam de algo. E eles precisavam de entender que não era pela força deles e não era por eles, mas era porque Deus havia feito uma promessa aos seus antepassados. E nesta noite eu quero te perguntar se você tem promessa de Deus. E eu acredito que todos aqui têm promessa de Deus. E quando Josué vê que naquele momento, no verso 1, Moisés faleceu, então precisava de conduzir aquele povo, ele precisava de levar aquele povo a dar um salto de fé, a tomar uma atitude. E o Espírito Santo me incomodou muito no decorrer dessa semana, acerca de nós tomarmos atitude para romper em Deus. Porque às vezes as nossas vidas, elas ficam estagnadas. E nós não observamos que existe uma terra a ser conquistada, que existe novos desafios, que existem novos projetos, porque nós colocamos os nossos olhos na crise que estamos vivendo. E às vezes nós esquecemos daquilo que foi prometido, de uma palavra que já veio, de algo que você leu, e de que Deus, Ele não está parado e Ele não está deixando de realizar aquilo que você precisa. Então, tem sonhos. E o tempo, ele é oportuno
para que você possa tomar uma atitude, romper em fé, saltar em fé, caminhar em fé e olhar que, embora exista um Jordão, mas existe um Deus que te capacita, existe um Deus que te ajuda, existe um Deus que te toma pela mão, existe um Deus que te faz promessa, e não somente isso, Ele é o ontem, Ele é o hoje, e Ele é o amanhã, Ele está vivo e Ele está te vendo, e Ele está com os olhos sobre você. Queridos, há sonhos nutridos dentro de você, sonhos de um bom casamento, sonhos de uma restauração da sua vida conjugal, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Tem pessoas que sonham. Ei, mesmo que tudo isso nos seus olhos, porque quando nós olhamos, a nossa geografia do olhar, ela é diferente da geografia do olhar de Deus. Nós somos limitados a esse momento aqui, mas Deus, Ele vai além. Deus escreve a nossa história. Deus coloca vírgula onde o inimigo coloca ponto final. Ele vem e transforma, e é isso que Deus quer fazer. E há tempo, o ano não findou, o tempo não parou. Deus continua a fazer. Basta você acreditar e tomar posse. E esse povo, eles tinham que atravessar o Jordão. A hora de cruzar o Jordão para eles tinha chegado. Era aquele momento. E eu não sei qual tipo de Jordão que você tem que atravessar. Mas eu quero te falar uma coisa. Que, em primeiro lugar, é preciso você tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle da sua vida. Por mais que esteja difícil, quando se observa o líder Moisés, ele era um grande líder, o libertador, ele era o grande legislador, o intercessor. E aí todo mundo olha e fala assim, morreu, e agora? Ou seja, naquele momento, começa a ser instalado uma crise. E talvez você que está aqui, ou até mesmo você que está me assistindo, possa estar vivendo determinado tipo de crise. Possa estar olhando para esse Jordão agora e falar, e agora? Olhar aquela situação que você olha com os seus olhos. Sabe aquela situação que você olha, aí você ora, parece que a sua oração ela não sobe do teto. Eu não sei se você já viveu isso, ou se está vivenciando essa situação. A crise, ela chega repentinamente a todos, assim como chegou naquele povo que tinha um Jordão para atravessar, talvez tenha chegado sobre nós. E é tão verdade que nós estamos vivendo, o nosso país está vivendo um tempo de crise terrível, em todos os sentidos. Nós podemos dominar vários tipos de crises que nós estamos vivendo. Mas uma das piores crises que nós estamos atravessando é que a miséria, ela está convivendo com a fartura, e o desemprego, ele assusta tantos pais de família. Então, de verdade, nosso país, ele está atravessando uma crise complicada. Observamos que o desmoronamento dos valores morais, a desintegração das famílias, eles são reais, com tudo que está acontecendo. E os fenômenos da natureza parecem anunciar que nós estamos mais perto do fim do que jamais imaginamos. Mas é necessário você tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Por mais que esteja acontecendo isso, você tem que entender e acreditar que Deus está no controle. Moisés, de verdade, ele estava morto, mas Deus continua no trono. Não importa a crise estabelecida, Deus é Deus para mudar, Deus é Deus para restaurar, Deus é Deus para trazer provisão, Deus é Deus para mudar a sua situação. Deus, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus da sua vida, e nada vai impedir o mover de Deus que Ele tem para você. Não vai. Querido, aquele povo, ele precisava de tomar parte
na história. Assim como você também precisa de tomar parte e assumir o seu papel na história. Porque às vezes nós damos desculpa, dizendo para Deus que nós não estamos preparados para cruzar o Jordão. Sabe quando você mesmo tem dó de você e fala, não dou conta, quero desistir. Você ora e fala, eu tenho vergonha de pedir, eu não dou conta mais. Aí você deixa de ouvir o que Deus está falando com você, esquece das promessas que já foram feitas, esquece de derramar na presença de Deus através da palavra, e simplesmente você se limita a dizer, eu não dou conta. Aquele povo, eles tinham fé em Moisés, mas ele estava morto, mas Deus continuava e continua no trono. Nossa confiança está no Senhor, a nossa vitória vem das mãos de Deus, ela não vem do homem, mas vem de Deus. Nós somos limitados e Deus, Ele é ilimitado, Ele continua sendo o ontem, o hoje e Ele é o amanhã. Cada geração precisa levantar e cruzar o seu Jordão. Cada geração precisa de dar o seu salto de fé para chegar lá. Dentro do seu vale, você precisa olhar e saber que você precisa de dar um salto de fé para manter ideal para manter o seu ideal aceso. E a gente vai observar, e eu poderia trazer vários homens aqui que fez isso. Mas rapidamente eu quero falar que o John Wesley disse, Senhor, dai-me 100 homens que não tema outra coisa senão o pecado. Não ame ninguém mais do que Deus, e eu abalarei o mundo. Ei, mantenha o seu ideal em Deus. Acredite, Ele é que vai tirar você da onde quer que você está e vai fazer você romper. Vai fazer você atravessar o ideal. Segunda situação, nós precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios que estão surgindo. Mesmo que você ainda não conseguiu romper esses desafios, mas Deus, Ele continua escrevendo a sua história. E a sua história, ela vai além, ela vai indo, e vem novos desafios, vem novas coisas, novas situações para você. Então, esqueça a crise, não olhe no momento, olhe para o seu futuro, aonde Deus está com você. O deserto estéril não é o nosso paradeiro, não é o meu paradeiro, não é o seu paradeiro. Nós não fomos chamados para fazer do Jordão o nosso cemitério, mas nós fomos chamados para conquistar a terra que Deus prometeu. Aqueles que duvidaram da promessa, eles foram enterrados lá no vale. Foram enterrados antes do Jordão. A incredulidade nos planta no vale, mas a fé nos leva a cruzar o vale. E às vezes você duvida. Gente, quando eu estou aconselhando, quando eu estou vendo o cidadão lá que eu estou falando, tenha fé. E a pessoa está, ai, Jeová. Ei, a gente tem que dar um salto de fé. Não olhamos as circunstâncias e não andamos pela circunstância. O Jordão, o vale, ele precisa ser atravessado. O que significa isso? Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Deus só vai agir na sua impossibilidade. Aquilo que você tem que fazer é levantar cedo e trabalhar e declarar a palavra, ler a palavra, orar. É você. Deus vai agir além, no impossível do que você não pode, Ele age. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda este ano. Deus, Ele não precisa de dias, meses, anos. Ele precisa da sua fé ativa para fazer o seu milagre. Você pode tomar posse da sua terra. Este ano pode ser o ano da sua vitória. O ano da vitória da sua família, da sua vitória financeira.
Enfim, você é quem vai declarar e nominar a vitória que você precisa. Aquilo que parecia impossível para você pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão abriu para aquele povo que creu. Basta você crer. Amém? Existia ali, se você observar esse contexto aqui, que a maioria das cidades, elas eram fortificadas. Então, esse contexto de Josué, Juízes e tudo, ele vem num contexto de guerra. Ele vem num contexto aonde Deus era Deus e fazia as batalhas, assim como Ele continua lutando as nossas batalhas, e Ele direcionava os líderes. E os líderes, então, e o povo, com a sua rebeldia, cansou. E aí deixou, então, de escolher, Deus deixou o povo escolher os seus próprios líderes. Queridos, quando entra a rebeldia, olha o tanto que nós estamos sofrendo no mundo desajustado como nós estamos. Nós sofremos consequências das escolhas do passado. E ali eram aquelas cidades fortificadas. As cidades, todas elas precisavam ser conquistadas. E você tem algo a ser conquistado. Você tem a sua cidade, parafraseando aqui, você tem a sua cidade a ser conquistada. Deus não nos chamou para contar os inimigos. Por que eu estou falando de inimigo? Porque naquelas cidades haviam vários inimigos. Então eles não estavam ali para contar se tinha 1.000, 2.000, 3.000, mas Deus havia dado uma promessa para aquele povo, para eles irem, crer, ser corajoso, não temer, porque quem dava a vitória era Deus. E Deus continua dando a sua vitória. Você não foi chamado para contar as suas dificuldades. Dificuldade disso, dificuldade daquilo. Não! Mas você foi chamado para vencê-las uma a uma em nome de Jesus. Por mais que pareça impossível. E olha, há inimigos que nos espreitam. Há batalhas que precisam ser travadas. Mas sabe de uma coisa? Diga comigo, a vitória vem do Senhor. É Ele que te dá a vitória. A vitória vem do Senhor. É Ele que vai à nossa frente. Imagina aqui comigo, vê se você consegue idealizar essa cena. Deus é o arqueiro. Aí, sabe o que acontece? Você fala assim, eu sou uma flecha na mão do arqueiro. Sabe o que acontece? A circunstância está aí, a crise está esparramada, está dificultando, está devendo, está doente, está isso, está se afundando, e você é a flecha. Aí está aparecendo, sabe o quê? Você está achando que o inimigo está te derrotando, ele está te sufocando, e aí Deus, ele está te segurando, e ele começa a te puxar, e você é a flecha, ele é o arqueiro, ele está lá atrás, ele começa a te puxar, e ele vai te puxando, e o trem está apertando, e você não duvida que é ele que te dá a vitória, você não duvida que é ele que vai fazer você vencer, você não duvida que é ele que vai fazer você saltar nos muralhas, e ele está te puxando, e ele está te puxando. Ei, chega o momento da sua vitória, Deus te solta e você passa por tudo, porque a vitória é Deus que te dá, é Ele que faz você romper. Você é uma flecha na mão de Deus. Ei, Deus é o nosso escudo. Você foi chamado para possuir a terra. Desaloja o inimigo, entra nessa peleja, sabendo que o Senhor é quem te conduz ao triunfo. O tempo de agir é agora. A vida não é um ensaio. Não, queridos. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio, mas muitos entraram em cena e fazem as coisas sem excelência. Faz a obra relaxadamente. A obra nunca é o primeiro lugar. Tudo é primeiro lugar para você, mas a obra não. Tudo. Tudo. Ei, sua vida está passando e ela não vai voltar.
Não perca tempo com bobagens. Não perca tempo com aquilo que não te engrandece. Não perca tempo. Nós devemos fazer tudo com excelência, porque a vida ela não repete. A vida não se espera. O que você precisa fazer, faça agora. E deve ser feito com prazer, com glória, com gratidão, com tudo aquilo que a gente precisa. Porque nós não fazemos para o pastor, nós fazemos para Deus. Terceiro, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. Mas somos nós que temos que ter fé. Por quê? Aquele povo tinha uma promessa. Sim, eles tinham uma promessa. Agora nós vamos entrar na promessa. Mas quem tinha que ter atitude, quem tinha que ter a fé, não era Deus, era eles. Então, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o nosso Jordão. Nós precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Você tem a promessa, mas tem as suas barreiras. Você tem as suas limitações. Você tem a promessa, mas há um vale. Você tem a promessa, mas há as circunstâncias. E entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. E aqui nós só vamos adentrar verdadeiramente na promessa extraordinária da parte de Deus para Josué. E Deus, ele não mudou. Então, se essa promessa foi feita a Josué, ela foi feita a você também, porque Deus continua sendo o mesmo hoje e será no futuro. Amém? Esse homem, alguém pensa para mim, porque eu estou suando aqui. Esse homem está diante de um grande desafio, não apenas de conduzir a nação para possuir a terra prometida, a terra que ela era esperada, desde a geração dos seus patriarcas, mas ele tem a responsabilidade gigante de substituir um outro gigante, que era Moisés. Moisés, que era o homem de Deus, e que falava cara a cara com Deus, face a face com Deus. Moisés, que era amigo de Deus, um homem que, ao anunciar a vida futura do Messias, chegou ao ponto de declarar que Deus há de enviar varões, irmãos, profetas, semelhantes, igual a mim. Obrigado, irmão. Quando você, querido, quando você olha o lugar que Moisés ocupa, não apenas as suas realizações, o nível da sua liderança, mas o calibre do homem de Deus que ele foi, pensar em substituir esse homem deveria ser algo assustador, algo terrível. E na verdade era. Por quê? Porque o próprio fato de Deus falar para Josué: ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, significa que o próprio Josué estava amedrontado diante daquele desafio. E tem desafios que te amedrontam. Tem situações que querem te parar. Tem situações que te dá medo. Tem situações que te dá calafrio. Tem situações que acontecem que você fala assim: não é mais para mim, acabou, não dou conta. E agora Deus estava trazendo palavras que tanto confortam o coração de Josué, que o encoraja a prosseguir na sua missão, como também está orientando a Josué, seu servo, a responsabilidade daquilo que ele deveria fazer. E Deus fala daquilo que ele faria, mas também fala daquilo que Josué deveria fazer. Ou seja, Deus deu uma promessa para Josué, mas dentro da promessa tinha algo que ele precisava fazer. Da mesma forma, assim, tem algo que você precisa de fazer para romper as suas dificuldades. Somos nós que temos que dar o salto de fé. Somos nós que temos que ter uma atitude. E falando do que ele mesmo faria, Deus sustenta que daria a terra que ele havia prometido aos pais e às suas gerações anteriores. E aí a gente observa
Lá no verso 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta, bem, se você não tiver, eu vou te falar. Ele fala assim: olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. O que você vai descobrir com a leitura do livro de Josué é que ele é um livro de conquistas, de 31 reis que são vencidos, abatidos de forma totalmente sobrenatural. E de fato, exatamente da forma como Deus falou. Ninguém pode te resistir, Josué. Aleluia. Ei, ninguém pode te resistir. Ei, eu estou falando com a igreja viva. Ninguém pode te resistir. Deus está no controle da sua vida. E aí, se você observar no verso 5 ainda, Deus faz uma declaração, uma segunda promessa no verso 5, porque tem a parte A e a parte B. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ei, olha aqui para mim, Deus está dizendo: conte com todo o respaldo do sobrenatural, conte com a mesma direção divina, conte com as mesmas provisões e intervenções do céu. Então ele garante: não te deixarei, não te desampararei. Deus está falando isso para você. Conte com o meu sobrenatural, conte com as provisões, conte com a direção divina, conte comigo, porque eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Aleluia. Trazendo para a nossa realidade, Deus coloca vírgula onde existe ponto final na sua história. Se a sua história está difícil, é porque ela não acabou. Ei, Deus está trabalhando e vai fazer você vencer em nome de Jesus, porque é Ele que te dá a vitória. Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da sua força, não da nossa força. Saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Podemos dizer aos Golias: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei! Saber que a vitória vem de Deus nos impede de cair na fogueira das vaidades. E isso nos torna, e isso nos mantém humilde. Nada é por nós, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem. Queridos, Deus é contra o desânimo. E se a gente observar aqui nesse pedacinho que nós lemos aqui, desses novos versículos, nós vamos observar que no verso 6, no verso 7 e no verso 9, Deus fala 3 vezes a Josué ser forte, ter coragem e ânimo. Então, queridos, Deus é totalmente contra o desânimo. O desânimo, ele é contagioso. Foi por causa dele que toda uma geração de 2 bilhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo ninguém se levanta na crise. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo não se experimenta o avivamento da igreja. Sem coragem podemos ter visão, mas nós não vamos sair do lugar. Queridos, quem crer no Senhor, vence os Golias da vida. Josué ganhou tremendas batalhas. No contexto dessas batalhas, ele perdeu apenas uma. Quando houve um pecado, quando houve uma rebeldia, e quando ele deixou de buscar a presença de Deus. E aí, por causa do pecado, exclusivamente de Acã, da família de Acã, por causa da rebeldia, e porque Josué não buscou a direção de Deus, ele perdeu uma única batalha, mas ele foi vitorioso em todas as outras. Ei, Deus requer de Josué um salto de fé, assim como Deus requer de você um salto de fé. Primeiro, seja forte e corajoso, porque você tem a responsabilidade de fazer esse povo herdar a terra que, sobre o juramento,
prometi dar aos seus pais. Deus fala isso para Josué. Seja forte e corajoso. Aí depois de encorajá-los a ser forte e corajoso, o que Deus vai fazer? Gente, isso aqui foi algo assim sobrenatural. Deus falou tanto ao meu coração sobre isso. O que Deus vai fazer logo de novo no versículo 7. Tão somente seja forte e corajoso. Ele vai usar essa expressão, que ele não deve ter medo. Fala, eu não posso e eu não vou ter medo. E nesse momento, nos versos 7 e 8, que Deus começa a falar da importância de um relacionamento, a importância de um vínculo profundo com a palavra de Deus. E no verso 7, o Senhor diz assim, olha, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou, aleluia. Então Deus diz a Josué, dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, aleluia, para que seja bem sucedido por onde queres que andares. Resumindo essa situação, Deus está dizendo, eu quero fazer você prosperar como fui com Moisés, eu serei contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, ninguém vai te resistir. Ei, igreja, Deus está falando, eu vou fazer você prosperar, eu vou ser contigo, seja forte, seja corajoso, mas mantenha vínculo comigo através da palavra de Deus. Deus está dizendo, conte com tudo da minha parte, para operar o favor sobre você. Mas para que, olha, presta atenção, isso aqui foi forte, essa revelação que Deus deu. Mas para que aquilo que eu quero fazer em você, e através de você aconteça, você tem uma responsabilidade, Josué. Olha só o paralelo. Você precisa de vínculo, compromisso com a minha palavra. Se você da sua parte não puder fazer isso, eu da minha parte não posso garantir que você vai ser bem-sucedido. No entanto, se você desenvolver um vínculo profundo com a minha palavra, no verso 8, Deus amplia o que era esse vínculo. Não era a mera e simplesmente obediência ao Senhor nosso. Não, não era só isso. Era isso e algo mais, diga isso. Diga comigo, algo mais. O Senhor diz assim, olha, não cesse de falar desse livro da lei. Não se aparte da sua boca. Trabalhando na ideia aqui de não cessar de falar ou de separar da sua boca, não é simplesmente pregar ou ensinar aos outros. Isso vai além. Isso envolve um princípio de declarar as verdades de Deus. Mesmo em favor e para o nosso próprio reconhecimento, você precisa, além de meditar, você tem que declarar a palavra, porque aqui está o seu maior tesouro. Aqui está a sua maior recompensa. Depois de declarar isso, o Senhor diz, depois medite nele dia e noite. Não é apenas leitura, ou leitura ocasional, ou a leitura simples e diária, uma meditação, uma pequena reflexão dia e noite. Não, que seja isso que ocupe o vosso pensamento todo dia. E aí o Senhor diz, para que então com a palavra na sua boca, na sua mente e no seu coração, você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Deus está dizendo, se você garantir que a palavra esteja na sua boca, garantir que a palavra esteja no seu coração, então pode esperar que ela irá manifestar de forma extraordinária. Queridos, sucesso e prosperidade vem através de vínculo e relacionamento com a palavra de Deus. Diga comigo, sucesso, prosperidade é através de vínculo e relacionamento com a palavra de Deus. Não tem outra forma. O verso 8
É muito claro. Meditar na palavra de Deus é diferente de ler, de estudar e conhecer a palavra. Meditar na palavra de Deus é ler e refletir sobre ela, deixando o Espírito Santo trazer revelação de Deus, que Ele quer trazer através do texto lido. Quando você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aquilo começa a queimar dentro do seu coração. E a promessa de Deus é para aquele que meditar e colocar em prática a palavra de Deus, ele atrairá para si a prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, não é só dinheiro. Prosperidade envolve muito mais a lei, é saúde, é paz, é gratidão, é alegria, é despojo na casa de Deus. Ei! Nós devemos orar sem cessar. Em outras palavras, porque quando você começa a meditar, você começa a orar. E aí acontece aquilo que está lá em Mateus, a partir do capítulo 7, que fala: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. As comportas dos céus serão abertas sobre você, da mesma forma que aquele Jordão foi aberto para aquele povo, quando eles deram um salto de fé, quando eles entenderam que ter vínculo e relacionamento com Deus, quando eles entenderam que buscar a Deus em todos os níveis é além de uma simples leitura. Deus está te convidando, igreja, a você meditar, a você comer a palavra, viver a palavra, respirar a palavra, ter relacionamento com Deus. A oração constante é o segredo para a sua resposta. Pedir, buscar e bater. O alvo não é ter um período fixo de oração, mas um estilo de vida na qual a oração se torna como o ar que respiramos. Coloca-se em pé. A promessa é garantida, mesmo que as instruções dadas pareçam impossíveis de serem cumpridas. Deus dará a seus filhos a capacidade de segui-las e permanecer neles. Assim como está escrito lá no Evangelho de João: permanecei em mim e eu permanecerei em... Queridos, a oração é a chave que abre os tesouros do céu. Através da oração, conseguimos andar nos terrenos inacessíveis. A oração, queridos, é a oportunidade dada por Deus aos seus filhos de se familiarizarem intimamente com Ele. Por ser uma conversa com Deus, a oração habilita o cristão a um relacionamento pessoal com o Senhor. Ei, quer alcançar o favor de Deus como aquele povo alcançou? E foi muito bom quando Josué, ele perdeu uma batalha. Foi muito bom, porque Deus dava a estratégia. Se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver que lá no capítulo 31, ele fala assim: é eu que vou, é eu que estou à frente. Lá no capítulo 31, ele fala desta forma que, olha só, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais. E você fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo. Não fique assustado. Isso era a instrução que Moisés já estava passando a Josué. E quando Josué descansou de buscar a revelação em Deus, de buscar a direção de Deus, ele vai com o seu exército, ele manda o seu exército na cidade de Aia, e ele perde a batalha, porque ele simplesmente deixou de meditar, de buscar a revelação, e ele não entendeu. Mas aí quando chegaram o povo dele, falou: nós perdemos. E aí ele volta e fala: Senhor. E aí você vai ver que por causa da rebeldia, e porque deixou de ter intimidade com Deus, ele perde a batalha. Talvez você perdeu a batalha, mas a guerra quem faz você vencer é Deus. Ele está no controle da sua vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero te falar: coloque em primeiro lugar a sua vida na direção de Deus. Seja as coisas mais simples do seu dia a dia. Ore a Deus. Você que está fazendo projetos para o seu futuro,
Coloque o seu projeto diante de Deus. Mantenha vínculo com a palavra de Deus. Mantenha a oração. E tudo vai acontecer. Não porque você é merecedor, mas é porque é Deus que faz você vencer e abre o Jordão para você passar. Os problemas não irão te vencer. Você não é definido pelos problemas que você está enfrentando hoje. Você será definido pelas vitórias que irá alcançar em nome do Senhor Jesus. Assim como Josué alcançou, você também vai alcançar, porque Deus não mudou. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar com você. Deus vai te capacitar, Deus vai te encher, Deus vai derramar sobre você uma porção dobrada do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, em nome de Jesus agora, vem sobre a igreja. Espírito Santo de Deus, venha fazer com que eles venham ter agora intimidade, vínculo com o Senhor. Ó Deus, nós aprendemos aqui, ó Deus, que através disso que a gente alcance o teu favor e venha, ó Deus, a tua prosperidade. E eu quero ministrar, Deus, a prosperidade sobre o teu povo, o teu favor. Abre os céus agora, derrama o teu favor, assim como o Senhor derramou o favor na vida de Josué, assim como o Senhor falou, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, que a tua igreja não venha ter medo, que a tua igreja venha ser forte, corajosa, destemida, porque é o Senhor que está no controle da vida de cada um. Abençoa, meu Deus, e abre os céus agora, Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus.